Fora Fabiano! 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 Nós vamos provar que os servidores que aqui estão têm fibra, têm garra, têm ânimo, têm disposição para lutar as últimas consequências até que o senhor Fabiano seja de direito exonerado dos cargos que ocupa, porque não é digno dessa função. De servidores capazes de resistir, servidores que também são cidadãos, e nós não vamos admitir que o órgão de transparência, de combate à corrupção, seja aparelhado, seja infiltrado. Não admitiremos, lutaremos contra, combateremos isso. Senhor Fabiano, o senhor não pisa mais na CGU. Nós existimos para preservar a República, um recurso público, em favor da transparência, da probidade, da boa e regular aplicação de recursos públicos, do enfrentamento sério da corrupção. A sua conduta foi escandalosa, terrível. O atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, encarregado de combater a corrupção no governo federal, participou de uma conversa em que, segundo Sérgio Machado disse aos investigadores, foram feitas críticas à Lava Jato e à Justiça. Além disso, é possível entender que Fabiano orienta Renan e Sérgio Machado a como se comportar em relação à PGR, ou seja, a Procuradoria-Geral da República. Fabiano aconselha Renan, aparentemente, que ele não deve entregar uma versão dos fatos, pois isso daria à Procuradoria condições de rebater detalhes da defesa. Para revisar o Procuradoria é o seguinte, está entregando já a sua versão para os caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem entrando detalhes aqui que eles não terão condição, mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou. O protesto começou cedinho na porta da extinta Controladoria-Geral da União, agora Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Servidores cantaram o hino nacional. Impediram a entrada do carro do ministro, lavaram a calçada do prédio, jogaram água também no corredor que leva ao gabinete do ministro. Exigiam a imediata exoneração de Fabiano Silveira por causa da gravação divulgada ontem pelo Fantástico. O senhor Fabiano Silveira, a partir desse momento, não é mais ministro da Controladoria-Geral da União. Está demitido. Vamos buscar a CGU de volta. Fica a CGU! É mais uma gravação de conversas do ex-presidente da Transpetro com membros do atual governo interino de Michel Temer revelam a intenção de colocar limites à Operação Lava Jato. O Ministério da Transparência engloba as atribuições da extinta Controladoria-Geral da União. A função principal é zelar pelo respeito às normas legais na atividade do governo. Em outras palavras, evitar a corrupção. Pois o ministro da Transparência de Temer foi gravado dando conselhos a PMDBistas sobre como se proteger da Operação Lava Jato. Vai ter luta! Está tendo luta! A CGU é do Brasil! O controle é da democracia! Nós vamos fazer o nosso papel! Às 7h45, a revelia do político que for, ela será aprovada! Ela será aprovada porque o controle interno vai ser permanente! A CGU será um órgão permanente! A CGU será um órgão permanente! Os políticos de plantão não poderão mais decidir a CGU! As gravações divulgadas ontem mostram o que o senhor Fabiano
fazer com os nossos trabalhos. Nosso expertise, usar a nossa capacidade técnica, usar as informações que temos a partir dos trabalhos sérios e comprometidos que fazemos com a transparência pública e com o combate à corrupção. A ONG Transparência Internacional, que atua no combate à corrupção e está presente em mais de 100 países, suspendeu os diálogos com o Ministério. No comunicado, a instituição solicitou que o governo brasileiro investigue o caso e pede a exoneração de qualquer membro do governo que trabalhe contra as investigações. A organização pediu ainda que o novo ministro tenha experiência na luta contra a corrupção. O governo interino quer manter, olha a loucura, o governo interino quer manter o senhor Fabiano Silveira à frente da CGU. Nós não podemos admitir o que aconteceu na semana passada. A verdade é que isso já tinha que ter se intensificado há muito tempo. Ficou aqui durante uma semana um secretário executivo sem ser nomeado, indiciado na CPI dos bingos, com ação de improbidade nas costas. Isso é inaceitável, isso é usurpação de função pública, tendo acesso a várias informações sigilosas, fazendo reunião, dando as cartas. Isso é inaceitável. Nós já exoneramos de fato o senhor Fabiano. E não terá acesso aos nossos acordos de leniência, ao andamento dos acordos de leniência. Não terá acesso ao andamento das auditorias. Não terá acesso às denúncias feitas à ouvidoria. Não terá acesso às estratégias de prevenção da corrupção. Não terá acesso à CGU, seu Fabiano. O senhor foi demitido pelos servidores da CGU. Está demitido. Nós já tivemos 22 estados da federação onde os chefes entregaram seus cargos. Aqui no DF, na sede nacional, 80% dos detentores de cargo já entregaram os seus cargos. E nós agora temos uma outra meta pela frente. É reverter todas as maldades que vieram implícitas na medida provisória 726, que implodiu a identidade institucional da CGU, fragilizou o órgão e entregou os acordos de leniência para esses bandidos que estão envolvidos na Lava Jato. Então, daqui para frente, fica a CGU, um protesto forte e firme em defesa da sociedade brasileira. O presidente interino Michel Temer decidiu manter Fabiano Silveira no comando do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, mesmo após o ministro aparecer em gravações criticando a Operação Lava Jato e orientando investigados sobre como se defender. Durante toda esta segunda-feira, trabalhadores da Controladoria Geral da União exigiram a saída imediata do ministro. Fora, Fabiano! Fora! Flagrado ontem, em conversas escusas, tramando as escondidas para melar a Lava Jato, para tomar o pescoço de políticos corruptos. Não se engane! Nenhum cidadão mais se engana! A máscara caiu! E exigimos que Fabiano seja exonerado, que seja defenestrado do cargo! Não entra mais na CGU! Não pisa na CGU! E não é digno de ser ministro! Esse Renan Calheiros tem uma mão ruim para indicar a gente, né? Aliás, foi ele também que indicou o Sérgio Machado, esse homem-bomba aí, que ajudou a pilhar a Petrobras na presidência da Transpetro, o senhor Sérgio Machado, o homem-bomba por causa das gravações que andou fazendo e que está divulgando gradualmente. Durante as tratativas do acordo de delação premiada, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que no dia 24 de fevereiro deste ano foi à casa de Renan Calheiros para conversar. Sérgio Machado gravou a conversa. Trocamos reclamações gerais sobre a Justiça e sobre a Lava Jato. Participaram da reunião, além de Sérgio Machado e Renan Calheiros, presidente do Senado, Bruno Mendes, um advogado, ex-assessor de Renan, e Fabiano Silveira.
Funcionário de carreira do Senado, Fabiano Silveira atuava no Conselho Nacional de Justiça. Era conselheiro do CNJ, para onde tinha sido indicado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, quando foi escolhido para ser ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do governo Temer, o órgão que substituiu a Controladoria Geral da União. O Ministério de Transparência foi criado por Temer para luchar contra a corrupção. Con menos de 20 días en el poder, el gobierno interino de Michel Temer en Brasil sufrió la segunda baja en su gabinete en una semana. O ministro da Transparência pediu demissão do cargo. Fabiano Silveira é o segundo a cair. Lavagem de escadas simbólica no Ministério da Transparência Fiscal em Brasília. Os funcionários protestavam contra Fabiano Silveira, agora ex-ministro do governo do presidente interino Michel Temer, que pediu a demissão após ter sido divulgada uma conversa telefónica durante a qual critica a Operação Lava Jato. Demanding a clean slate, workers at Brazil's Transparency Ministry call on the government to wash out corruption, starting at the very agency charged to do so. Brazil's political turmoil has divided its people. New revelations from the Petrobras investigations. The 2-year-long review has already put prominent businessmen behind bars and implicated politicians. Fabiano Silveira acaba de entregar uma carta de demissão para deixar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Ele caiu porque ele perdeu as condições políticas, Raquel. O presidente interino pediu que ele desse uma entrevista hoje a fim de dar explicações e ele não conseguiu nem lugar, nem uma sala para dar entrevista, porque é uma rebelião de funcionários da antiga CGU, a Controladoria Geral da União, contra Fabiano Silveira. A Transparência Internacional também pediu a demissão do ministro, porque ele teria que lidar com acordos de leniência, ele teria que fazer aí, dialogar com os investigadores da Operação Lava Jato e em determinado momento, quando era funcionário do Senado, quando integrava o Conselho Nacional de Justiça, ele deu opiniões contrárias à Operação Lava Jato e numa conversa do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Renan insinuou que Fabiano Silveira conseguira informações para ele com os investigadores. Em nota, Fabiano Silveira disse que foi alvo de especulações insólitas e que não há, nas palavras dele, nenhuma oposição aos trabalhos do Ministério Público ou do Judiciário. Ele reiterou que jamais intercedeu junto a órgãos públicos em favor de terceiros. Renan Calheiros diz a Fabiano que está preocupado com um dos inquéritos a que responde no Supremo, o que investiga se o presidente do Senado e Sérgio Machado, entre outros agentes públicos, receberam propina em forma de doações eleitorais para facilitar a vitória de um consórcio de empresas em uma licitação para renovar a frota da Transpetro. O Fantástico apurou que Fabiano procurou diversas vezes integrantes da força-tarefa da Lava Jato para tentar informações de inquéritos contra Renan e saía de lá com evasivas, que eram comemoradas por Renan. Renan disse que alguém na Procuradoria nada tinha achado contra ele e classificou o presidente do Senado de gênio. Eu sou o Fabiano. Se o Renan tiver feito alguma coisa que eu não sei, mas esse cara é um gênio dos outros, pessoal. Que nós não achamos nada. Ainda procurando tudo. Nós defendemos um órgão técnico, independente, autônomo, que tem as condições de dar as respostas que a sociedade espera e precisa no âmbito da transparência pública e do combate à corrupção.